Tito, capítulo 3. Nós leremos o verso 1 ao verso 8. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, como é de costume, Senhor, pedimos a Tua misericórdia sobre o pregador. Pedimos também, Senhor, ó Deus, a Tua misericórdia sobre o Teu povo, sobre nós. Ó Deus, nós, Senhor, precisamos tanto de Ti, Senhor, precisamos tanto da Tua voz. Reconhecemos que nada somos, nada podemos fazer sem Ti. Ó Deus, Te louvamos, Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos trazido até este local, Senhor. Te louvamos também, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, tem nos orientado. Ó Pai, continua, ó Deus, fazendo a Tua obra em nossa vida, ó Deus, nos ajudando, nos dando a direção, nos dando o caminho, ó Deus, nos livra do mal, através da Tua palavra, o Senhor nos ensina. Ó Pai, abre as nossas mentes e através do Teu Espírito Santo aplica a Tua palavra no nosso coração, trata com cada um conforme a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Irmãos, nós estamos finalizando o tema ajustando os relacionamentos. No dia de hoje, nós temos visto como Deus ele se relaciona com o seu, e de onde parte, qual é a base, qual é o princípio. Temos visto todas essas coisas em relação ao nosso relacionamento com Deus. Nós temos visto que na ilha de Tito essas coisas tinham que ser ajustadas, e vimos que, se depender de nós mesmos, nós não conseguimos ajustar isso de forma unilateral. Precisamos de Cristo para nos dar esse auxílio. Cristo nos auxilia nesse relacionamento. Nós vemos que Tito está sendo exortado por Paulo a praticar essas coisas, a buscar essas coisas no meio da igreja em Creta, das igrejas em Creta. Irmãos, quando nós estamos aqui neste local, quando nós saímos de casa, quando nós estamos no decorrer da nossa semana, estamos na nossa vida cotidiana, como temos tratado o que acontece no dia que se chama hoje, no dia do Senhor, quando o Senhor fala com o seu povo? Como temos tratado esse relacionamento para com Deus? Como temos tratado o nosso Deus? Como vemos a sua palavra, o que Ele diz a nós?
o que ele nos diz. Como temos tratado tudo isso? Neste lugar acontece um fenômeno que só é contemplado pelos justos, porque até os injustos, eles não percebem o que está acontecendo neste local. Ele não entende a relação. Ele não entende a relação dos justos para com Deus, aquele que o justifica. Outro dia eu estava pensando, eu disse: Senhor, eu procuro uma direção e eu encontro na tua igreja, eu encontro na tua palavra, eu encontro na pregação da tua palavra. Todas as vezes que nós estamos em assembleia solene ou mediante um culto, a relação ela se estreita de um modo que nós começamos a ter uma percepção de um relacionamento com todos, e isso vai refletir num relacionamento que nós temos com o nosso próximo. Como é que nós temos esse relacionamento com Deus e como é que isso vai influenciar no nosso relacionamento para com o próximo? Porque isso tudo está interligado. E eu fiquei me perguntando a respeito do vazio do homem. O homem, ele sente vazios substanciais dentro dele, e isso acomete muitos de nós. A diferença é que quando esse vazio ele invade a nossa alma, nós temos a quem recorrer para preenchimento desse vazio. Por que isso, Senhor? E o Senhor, através da sua palavra, lhe responde. E isso se dá por causa disso, por causa daquilo. O homem que vem até a casa do Senhor, ele vem para ter um encontro com o seu Deus e consigo mesmo. Ele se encontra consigo mesmo. Por isso que o irmão de Jesus, Tiago, ele vai dizer: olha, o homem que escuta essa palavra e não põe em prática, ele é comparado ao homem que se contempla no espelho e se esquece. Ele olha para a sua fisionomia, ele olha a sua podridão, a sua sujeira, e logo depois ele se esquece, ele tem um encontro consigo mesmo, e depois ele esquece do seu eu. E nós temos a oportunidade de ter um encontro com nós mesmos. Nós viemos aqui e temos resposta acerca das nossas questões fundamentais para a vida. As nossas necessidades são em Cristo supridas através da sua palavra. Os vazios existenciais da nossa alma, ele deve ter a sua resposta no culto ao Senhor, na palavra sendo pregada e executada nos corações. Por isso que nós não devemos desprezar esse momento. Não devemos pensar que estamos aqui só por estar. Devemos perseverar no espírito de adoração, de saber que isso tudo que está acontecendo aqui é fundamental para a nossa própria existência, para suprir o vazio das almas. E se nós estivermos aqui e não atentarmos para isso, não tremermos e temermos diante de Deus, não poderemos culpar a ninguém, a não ser a nós mesmos, quando estivermos desistindo de viver. A resposta para a nossa alma, a resposta para o nosso bom andamento, a resposta para o equilíbrio se encontra na palavra de Deus. E muitas vezes estamos desprezando isso de forma banal.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, no tocante a essas coisas, faça afirmação, afirme confiadamente, porque essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, não é a anjo, é a homens, é para todos nós. Não existe palavra que seja dita através do púlpito, pregada de maneira fiel, que não seja proveitosa a todos os homens. Não existe. Por isso que mais uma vez devemos reiterar, dizendo o seguinte: olha, o Senhor falará conosco, o Senhor está falando comigo. Não dá para dormir, não dá para ficar conversando besteira, não dá para ficar pensando na morte da bezerra, não dá para ficar pensando em nenhuma outra coisa. Nós temos que entender e nos disciplinar, e disciplinar nossa alma, a dizer o seguinte: olha, minha alma, preste atenção, porque o Senhor vai falar com você neste momento. Para de pensar besteira. Nós temos que implorar por isso, porque até o momento onde nós não entendermos, nós continuaremos a desprezar o momento onde todas as coisas são ditas de forma proveitosa a todos os homens. Porém, quando nós começarmos a entender quem somos e do que precisamos, colheremos e buscaremos e procuraremos diamante. Seremos garimpeiros. Disso depende a nossa vida. Fiel está a palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Temos falado acerca do relacionamento com Deus, temos visto alguns aspectos desse relacionamento. Elencamos alguns aspectos que configuram esse relacionamento. Nós vimos, na primeira parte acerca desse tema do nosso relacionamento para com Deus, da necessidade desse relacionamento. Por que é necessário você ter esse relacionamento? Nós vimos isso. Por que você está aqui buscando esse relacionamento? Por que você está aqui? Você poderia estar em casa. Você poderia estar na praia agora. Você poderia estar na casa da vizinha falando coisas que você gosta. Você poderia ter saído para jogar bola. Você poderia ter ido fazer compras no shopping. Você poderia fazer qualquer outra coisa. Você poderia ter feito qualquer outra coisa, mas não, você preferiu estar aqui. Você preferiu estar aqui. Então, se você está aqui, é porque isso nos leva a crer que você tem entendido da necessidade do relacionamento, da necessidade de se aprender a se relacionar com Deus. É mais importante eu estar na casa do Senhor, ouvindo a sua pregação, a sua voz falar comigo, do que eu estar fazendo qualquer outro tipo de coisa. Porque quando você está aqui, você está renunciando a tantas outras coisas. Mas quando você está fazendo qualquer outra coisa, você está renunciando a esse momento, o momento de aprender a se relacionar com o próprio Deus.
Nós vimos acerca da sua origem, da onde é que vai se originar esse relacionamento. Nós vimos que é do próprio Deus, vai partir de Deus e não de nós. Deus, ele decidiu se relacionar com você, fazer amizade com você, se reconciliar com você. É o próprio Deus. O terceiro ponto que a gente viu foi acerca da base desse relacionamento, aquilo que faz com que a gente não trema. Quando a gente estiver fraco, nós possamos olhar para o alicerce e dizer: aí que estamos fortes, porque não depende de mim, depende do alicerce em qual eu estou firmado e fundamentado. E agora partimos para a segunda parte, que são 6 pontos. O meio pelo qual esse relacionamento ele chega até nós, o meio pelo qual esse relacionamento acontece em nossas vidas. E Paulo, ele vai dar uma resposta irrefutável Por que meio, Paulo, nós conseguimos esse relacionamento? Por que meio? Como é que nós estamos nesse relacionamento? Como foi que chegamos até aqui? E ele vai responder numa negativa aí, no verso 5. E ele vai dar a resposta, vai dizer o seguinte: olha, esse relacionamento, ele não vai se dar por obras de justiça praticadas por nós. A primeira coisa, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nessa sentença de Paulo aqui, a gente consegue identificar 2 doutrinas. A primeira doutrina é a doutrina da justificação. Nós tivemos a oportunidade aqui de aprender na escola dominical com o diácono Felipe Levi. A justificação, ela está impregnada nesse verso. Como é que esse relacionamento chegou até nós? Não foi por obras de justiça praticadas por nós. Isso aqui é o que nós chamamos de justificação. A doutrina da justificação foi uma coisa que aconteceu fora de nós. A justificação aconteceu fora de nós, sem nós agirmos, sem agência humana. Foi uma coisa que aconteceu de forma unilateral, no conselho de Deus, no tribunal de Deus. Aconteceu lá, não teve nenhuma participação humana. Não existem meios que podemos executar, não existem obras que podemos fazer para que a justificação possa nos alcançar. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, esse relacionamento, ele não é por obras de justiça praticadas por nós. Quando entendermos isso, a segurança que vamos ter em Cristo Jesus, ela vai ser quadruplicada, quintuplicada. Mas é impossível de você imaginar a segurança que você vai ter quando você entende a obra da justificação.
quando você entende o ato de ser declarado justo no tribunal de Deus, na eternidade, você sente a segurança em Cristo de que não é por nada que você faz. Como é que esse relacionamento aconteceu? Aconteceu na justificação dada pelo próprio Deus de seu próprio conselho. Mas e se dependesse de nós? Será que nós conseguiríamos fazer algo que preste? Será que a gente conseguiria fazer algo que preste? Algo que poderia usar como barganha para com Deus? A resposta é não. Isaías, ele vai falar acerca desse tema, e são coisas que a gente já está muito familiarizado. Isaías 64:6, ele vai dizer: olha, mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Se fosse depender de você, se fosse depender da sua iniciativa, como a gente já viu, você não ia conseguir ter esse relacionamento com Deus. Se a sua obra fosse meio pelo qual esse relacionamento é feito e mantido, você teria que ficar com medo, e muito medo. E muito medo. Você deveria tremer na base, porque você não teria respaldo para dizer: eu mereço ser salvo por causa disso, por causa daquilo outro. Porque até as nossas obras de justiça não nos servem para nos justificar diante de Deus. São consideradas por Ele como um trapo de imundícia. A justificação, ela parte do conselho de Deus e nos alcança no tempo. É um ato. Você foi declarado justo. Não importa o que você fez. Isso é muito forte, né? Não importa o que você fez. Como assim não importa o que você fez? Como assim? Eu fiz tanta coisa errada, não importa. Como assim, rapaz? Eu fiz tanta coisa errada, não importa. Se você foi declarado justo por Cristo, por Deus, no conselho de Deus, você pode ter convicção da vida eterna. Dizem que a teologia, ou a doutrina da predestinação, é uma doutrina pessimista. Mas se você olhar de uma perspectiva bíblica, você vai ver que pessimista é uma doutrina que vai contra a doutrina da predestinação. Porque a doutrina da predestinação, ela não olha para o homem pelo que ele é. Ela não olha para o homem pelas obras dele, pelo que ele fez, ou pelo que ele deixou de fazer. Ela simplesmente alcança o pecador no mais profundo abismo. Ela vai lá onde nenhum homem pode ir. Ela vai no coração mais sombrio que existe na face da terra. Ela nos dá esperança que os mais miseráveis dos homens possam ser salvos. Ela nos dá a esperança de pregarmos o Evangelho e saber da certeza que os seus virão. Que aqueles que pertencem ao Senhor, eles virão de uma forma ou de outra.
Se não for por mim, é por outro. Mas ela nos dá a esperança de irmos e pregarmos ao pecador. Ela nos dá a esperança de que os nossos pais, por mais profundo que eles possam estar em seus pecados, em seus delitos, um dia eles podem se voltar para Cristo de forma honesta, de forma sincera. Isso se aprove ao Senhor no seu conselho justificá-los. É uma doutrina de esperança, nos dá esperança. Pode tudo estar dizendo o contrário. Pode a gente estar olhando assim, não é possível. Ela é uma doutrina que nos dá a certeza de que aqueles que pertencem ao Senhor, o Senhor jamais lançará fora. Aqueles que foram justificados por Cristo, aqueles que foram declarados justos na eternidade, eles virão. Eles estarão fazendo parte dos santos. Por isso que não é por obras de justiça praticadas por nós. Não será por obras que você faz ou deixa de fazer. Então vai ser por quê, Paulo? Pelo que, Paulo? Ele vai responder: vai ser segundo a sua misericórdia, a sua graça, o favor que nós não merecemos. O favor que nós não merecemos. Uma vez eu vi um pregador dizendo o seguinte: olha, muita gente não entende o aspecto de graça, porque muita gente pensa na graça como algo que ele contempla em sua vida. Ele vai numa loja e ele vai comprar um carro e de repente faz uma promoção e diz assim: olha, está aqui esse carro, vai ser por 10 reais. Aí você compra o carro e todo mundo que olha para você assim diz: ah, quanto foi esse carro aí? Foi de graça. Estava de graça o carro, rapaz. Estava de graça. Não, peraí, se você pagou 10 reais, não foi de graça. Essa que é a beleza. Se você pagar 50 centavos, não é de graça. Se você pagar 1 centavo, não é de graça. Não é de graça. Mas o Senhor nos dá o privilégio de sermos salvos por graça, sem nenhum mérito, sem nenhuma obra, sem nada que podemos fazer, sem nada que vamos fazer, sem nada, entramos com nada. Você entende isso? Não entramos com nada. A partir do momento que chegamos a Deus com barganhas de obra, uma só que seja, montamos um altar com o ídolo e não conhecemos o Deus da Bíblia, o Deus que se mostra por graça, que se revela por graça, que salva por graça. Você não entra com 1 centavo. 1 centavo você não entra. Que incrível, né? 1 centavo, nossa, 1 centavo. 1 centavo você não entra, não. 1 centavo. Atos 15:11 diz: mas cremos que fomos salvos por graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Romanos 3:20 diz que, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado diante deles por obras da lei, por obras morais. Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obra da lei. Romanos 4:6,
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Independentemente de obras, isso é graça. É graça. Não há o que temer, não há o que chorar. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Paulo diz mais uma vez: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não é por obras, não é por nada que você faz, é por graça. Porque se for por qualquer obra, 1 centavo que você paga, um pé que você mexeu, já não é graça. Desconfigura o aspecto da graça. Gálatas 2,16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não é baseado por obras o nosso relacionamento, não é por meio de obras, não é nada disso. Segundo a Tito 1,9, eu vou ler. Leia 1,9, 2 Timóteo 1,9. Todos que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É segurança, como diz o Matuto para a mãe de medo. É segurança. É um não temas estampado no nosso rosto. Não temas. Efésios 2,9: não de obras, para que ninguém se glorie. Não por obras. Esse relacionamento não é por obras. Coloque bem na sua cabeça: não é por obras. Não é por obras, não é por obras, não é por obras. Não é por obras. Aí a mentalidade maligna fala: eba, se não é por obras, então eu vou fazer o que eu quero. A mentalidade maligna vai dizer isso, mas só que a base, o meio pelo qual essa relação acontece também incrementa outro aspecto. E também vai entrar em cena outra doutrina, que se chama a doutrina da regeneração. Nós temos aqui a doutrina da justificação, e nós temos agora logo depois, e Paulo é muito inteligente, claro que inspirado pelo Espírito Santo, as palavras inspiradas por Deus, ele vai complementar, porque a doutrina da justificação ela anda ao lado da doutrina da regeneração. A doutrina da regeneração é a doutrina que nos fala que Deus vai nos transformar no tempo em justificados. No tempo. Na eternidade ele nos justificou e disse assim: então não há o que temer.
No tempo, Ele vai nos chamar e nos dar uma nova vida. Por isso que Ele vai dizer, olha, não por obras, mas pela misericórdia. Aí vai dizer, o que foi que Ele fez? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso acontece dentro de nós, em nosso coração. A justificação acontece lá no tribunal de Deus, mas essa regeneração acontece dentro de nós, em nosso coração. Sabe o que acontece? Você, quando desde criancinha, você cresceu, você vai perceber que você tem um coração mau. Às vezes vai desejar a morte de alguém, queria que aquela pessoa morresse. Às vezes pensa até da própria mãe. A mãe contraria você quando é pequeno e diz assim, eu queria que minha mãe morresse. Meu pai me bateu e na hora da raiva eu pensei assim, eu queria que ele morresse. Na hora da raiva. O ser humano é muito mau. Ele é muito influenciado. Outro dia, analisando acerca de mim mesmo, em relação à vida, eu estava com muita raiva, e os pensamentos que vinham na minha cabeça era só pensamento ruim. E eu disse comigo mesmo, é hora de refletir, é hora de pegar esse momento e pensar sobre o que eu estou pensando, e pensar do porquê eu estou pensando dessa forma, e ter a solução para não cometer nenhum desvio de conduta quando isso acontecer, e tentar entender o que está passando na cabeça de alguém que está passando pelo mesmo problema. E naquele momento de raiva, a única coisa que eu queria era saciar a minha fonte de ira. Só queria que aquilo desaparecesse. O objeto da ira, não a ira. A gente está sendo influenciado pela ira acerca de um objeto, e nós deixamos nos levar pela ira, e nós queremos executar a nossa falsa justiça no objeto por causa da ira, mas estamos emocionados, influenciados por algo que muitas vezes é pecaminoso. Por isso que o salmista Davi diz, olha, vê se é em mim, Senhor, um caminho mau. Se tiver, Senhor, dá-me direção do caminho eterno. Então, vê, você, desde pequenininho, você tem essas inclinações, sabe? E isso aqui, isso aqui não vai mudar por simples rituais, vamos assim dizer. Muita gente pega esse versículo, o lavar regenerador, e diz, olha, isso aqui é o batismo, tá vendo? O batismo vai te tirar do pecado. O batismo vai regenerar, vai imputar fé. O batismo é algo sacramental, é algo que acontece de forma secreta. Sacramento é algo que acontece de forma secreta, ninguém consegue explicar o que está acontecendo, é uma coisa secreta, é sacramento. Nós, batistas, nós acreditamos em ordenanças, nós acreditamos que tudo aquilo já expressa algo que estamos vivendo no presente momento, que aquilo é uma ordenança do próprio Deus, por isso praticamos. Ele disse, então está vindo aqui o lavar regenerador. Mas se batismo salva as pessoas, então por que não estamos batizando todos os ímpios? Se somos chamados a salvar e não a condenar, porque eles já estão condenados. Devemos condenar as obras e chamar o pecador ao arrependimento, mas não temos o poder de condenar ninguém, porque eles já estão condenados. Cristo vem para salvar, e ele fala isso e relata isso em João, no Evangelho de João. Ele nos dá
essa visão acerca da regeneração, e nós vamos perceber que isso não tem nada a ver com o batismo. O batismo não salva ninguém, porque se salvasse, seria muito ódio não sair batizando o povo aí no meio da rua. Fazia aí, uma piscina batismal, e vem cá, rapaz, deixa eu me batizar. Se ele não quisesse, pegava ele à força e batizava ele mesmo assim, para ele ser salvo. Mas o que vemos aqui é que a regeneração, ela não se dá por ritos ou obras praticadas pelos próprios homens. A regeneração é algo que acontece no coração, como Ezequiel, ele relata, dizendo que a regeneração é uma regênese, é um novo nascimento. Jesus vai falar isso para Nicodemos, é quando o próprio Deus, de forma unilateral, pega o teu coração de pedra, tira e coloca um novo. Ele não faz reparo, ele não faz retalho, ele tira e coloca outro. É regeneração. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso aqui é regeneração, não é atos ritualísticos, não é ritual. Aí nós vemos aqui, Deus, Ele nos salvou. Deus, o Deus que nos justificou, Ele mesmo nos salvou. Romanos 5,6 diz que quando ainda éramos fracos, nós éramos fracos, foi quando Ele nos salvou. E quando nós vemos que outro aspecto também da regeneração é quando estávamos mortos. Colossenses 2,13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós estávamos mortos. Outro dia eu estava passando o dia dos mortos, dia de finados, como costumam dizer. Eu via muito no Facebook e eu vi uma frase que me chamou a atenção, e ele dizia o seguinte: olha, nesse dia que você pare de orar pelos mortos e comece a pregar para mortos, porque é assim que nós estamos. Quando não estamos regenerados, é assim que nos encontramos, fracos, mortos, cadavéricos. Quando ele diz aqui nos salvou, nós podemos pensar: mas está vendo, nos salvou, está no passado, então eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é isso. E não é isso. No grego, Deus, na plenitude dos tempos, Deus prepara a língua helênica, a língua grega, de uma forma que essa língua ela serve para expressar coisas que até no nosso português, que é tão rico, não existe. Esse nos salvou aqui, ele está num tempo verbal que não existe no presente, no português. É o tempo verbal aurístico. Ele vai relatar o seguinte, ele vai dar a seguinte ideia, para que vocês possam entender. Ele dá a ideia de alguma coisa que aconteceu no passado, mas que continua agindo no presente. Toda vez que você pegar esse verbo, esse tempo verbal sendo utilizado, você vai ver que ali, naquela ação, está se tratando de algo que aconteceu no passado, mas que continua acontecendo também no presente. É colocado salvou, mas que continua salvando. É aquele que salva e mantém a salvação. Doutrina da preservação dos santos. Nos salvou, Ele nos salvou e continua nos salvando ainda hoje. A salvação dele tem nos
alcançado ainda hoje, no tempo presente. E não tem fim, é tempo indeterminado. Sem determinação quanto à duração do processo, ou ação, ou seu ato de acabamento. Não existe. Esse verbo, ele relata essa ideia. Começou e não tem prazo para acabar. É uma mistura de pretérito com gerúndio. Mediante o lavar, regenerador, renovador, tudo isso está no aurístico. Tudo isso, regenerador, renovador, é uma ideia que se segue, é um lavar, que é sequência. É sequência. O aurístico está dando essa ideia. Sabe aquela ideia de tipo, sou crente? Parece que toda a obra da regeneração vai acontecer em um dia. Quando foi que você se tornou crente perfeito? Ontem? Não dá para dizer isso. Ontem eu me tornei crente perfeito. Não dá. Cristo ainda hoje mantém a sua salvação sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Essa que é a beleza. E parte de nós. E parte dele, não parte de nós. Mas vamos entender, e a palavra é tão completa que, por mais que ela atenda de forma unilateral da parte de Deus, a regeneração, ela só é percebida em seus efeitos práticos. Em seus efeitos práticos. É de unilateral, mas ela é executada no tempo. Esse salvou aqui, ele começa a acompanhar você. A partir do momento que você se junta de forma subjetiva a Cristo, ela começa a acompanhar você vai acompanhando ela. Aí o que acontece? Você começa a demonstrar essa regeneração em você, na sua vida, através do que você faz. Não é disso que se trata o capítulo anterior? Das obras? Do bem viver? Ela vai acompanhar você. Se você é salvo, sou salvo. Como é que você sabe que sou salvo? Minhas obras testificam a minha salvação. Minhas obras testificam, e ele vai continuar, que ele derramou sobre nós ricamente. Derramou, aqui é uma forma simbólica de dizer que foi o Senhor. É o Senhor que está fazendo. Por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. O quinto, nós temos que ver também o propósito desse relacionamento, que é o que nos faz tropeçar, que é o que nos faz não ficar cegos ou caolhos, olhando para dois lados e olhando em uma direção só. É o que nos faz não termos os olhos maus, estrábicos. E Paulo vai dizer, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse é o propósito da salvação. A fim de que? Com o propósito de que? O propósito é esse, que quando você é justificado por graça, você se torne herdeiro, segundo a esperança da vida eterna.
Ele não nos justificou para continuarmos vivendo em injustiça. Temos que entender isso. Nós somos aqueles que cometemos injustiças, mas que nos arrependemos da injustiça praticada. Por isso que Paulo, lá em Romanos 7, ele vai começar a entrar em conflito consigo mesmo. É o seguinte: olha, Senhor, o bem que eu tento fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E logo depois ele vai completar essa doutrina de simultaneamente pecador e simultaneamente justo com Romanos 8. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que o justifica? Quem? Eu sou assim, ok, mas quem tentará acusação contra mim, se já fui justificado na eternidade? Quem? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Quem? Ele nos justifica para nos tornarmos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O propósito da salvação é que Deus seja glorificado por nossa filiação, por meio da nossa filiação. Para esse propósito, nós éramos escravos das paixões, nós éramos infames, nós éramos filhos da ira de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Nós estávamos mortos, mas agora recebemos o dom da vida. Fomos salvos da condenação do pecado na justificação que nos alcançou. Somos salvos do poder do pecado na santificação e também seremos salvos da presença do pecado na glorificação. É só mediante um tempo. Já agora nós temos a garantia dessa herança e não temos que temer. Por isso que nós devemos viver segundo a certeza da eternidade garantida no presente momento. O cantor e compositor cristão, ele diz o seguinte: olha, depois que Cristo me salvou, o céu, o mundo em céu se tornou. Ele diz: é incrível o que aconteceu, porque até no meio do meu sofrer eu tenho paz no meu viver. E o sexto e último ponto é que existe, em complemento com tudo que foi falado, a evidência desse relacionamento. E ele vai relatar isso aqui para nós no verso 8, e vai dizer: ó, fiel essa palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aqui é a certeza de que todos aqueles que creem em Deus devem ser solícitos na prática das boas obras. Perceba que o complemento é que não são as boas obras que são a causa da sua salvação, mas elas são a evidência da sua salvação. Elas não são a causa da salvação, elas são a evidência da salvação. As obras não nos levam para o céu, mas sabe o que acontece? Nós levamos as boas obras para o céu. Nós não somos salvos por causa das obras. As boas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as boas obras para o céu. Abram aí Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13.
Vamos ler todos. Então, ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Opa! Não leva nada dessa vida, leva assim as boas obras. Cuidado que está fazendo. Nós precisamos mostrar, nós precisamos dar evidência, porque só assim nós teremos certeza de que a salvação do Senhor nos alcançou. E não seria uma coisa forçada, quando eu digo assim, nós temos que, mas é só uma questão de tipo, será que eu sou salvo? Olha as suas obras. Olha as suas obras. Como é que está acontecendo aí? Olha o que você está fazendo, porque é assim que funciona. A justificação me alcança e eu começo a mudar de vida. O progresso começa. A lavagem começa. O lavar regenerador, ele começa. A lavagem já dói. Passa escova atrás, tá sujo, sabe? Sabe aquele menino grudento, perebento no meio da rua? Pega aquele menino, vou dar um banho nesse menino. A sujeira está encrustada na pele. Você pega a bucha, passa, começa a lavar o menino. Cristo vai nos lavando, sabe? Lavando. E quando estou botando aqui, ó, Cristo nos lavou. Boto no origem também. Cristo nos lavou. É uma obra que começou lá e ainda continua. Não podemos pedir perfeição de ninguém. Outro dia eu ouvi outra frase, não lembro o autor, ele disse o seguinte: olha, faça o seguinte na sua vida. Você só vai julgar alguém com um parâmetro de perfeição quando você for perfeito. Julgue primeiro a você mesmo. Quando você for perfeito, aí você julga dessa forma. É quase que dizendo assim: não julgue ninguém por esse padrão. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecaremos. Porém, existe a regeneração, existem as boas obras e somos chamados para elas. E temos que entender que por mais que somos chamados a fazer todas essas coisas, nossas melhores obras, elas são consideradas como trapo de imundícia, ao ponto de não termos nem sequer a petulância de olharmos para Deus. Olha para aí, Deus, o que eu fiz, e olha como o Senhor está me tratando. Como assim? Que tipo de atitude é essa? Que tipo de atitude é essa? Um dia eu vi uma senhora que dizia assim: olha, um dia eu saí debaixo do sol quente, fui pregar o Evangelho e na outra semana Deus mandou uma geladeira para mim. Como assim? Como assim? Que é isso? Isso não é de Deus, isso não é do caráter de Deus. Ele não trata dessa forma, Ele não vê dessa forma, Ele não age dessa forma. Procure saber o que é graça. O que é graça? É só favor que você não merece. Que a reunião solene é ajuntamento de pecadores, ajuntamento de pecadores adorando a um Deus Santíssimo que os salvou. É um ajuntamento de pessoas que olham para a sua condição anterior, olham para a justiça e o juízo de Deus e tremem e fazem assim: não tem como. Não tem como alcançar. Você vai e faz tudo, dá tudo de si, e no final de tudo você diz: não tem como. Mas mesmo assim você continua fazendo. É isso que mais intriga, sabe?
Mas não demoraria muito se fosse por outro meio para nos ensoberbecermos e falarmos para Deus e usarmos o pronome você e não Senhor. Trataríamos Deus como semelhante. Não demoraria muito para nos levantarmos contra o nosso próprio Deus, aquele que nos criou. Se pagássemos 1 centavo, seria justificativa para olharmos para outra pessoa e dizermos, ele não pagou 1 centavo, ele não merece. E faríamos isso com toda certeza. Olharemos para aquele cara ali não pagou 1 centavo não, ele não merece estar aqui não. Por isso que o Senhor é tão sábio que nos salva por graça. Para não cairmos no erro de dizer assim, está se gloriando. Eu paguei 1 centavo. Eu mereço. Eu mereço. Pagou, merece, claro. Pagou, merece. Que o Senhor nos ajude a entendermos o quão fundamental é o relacionamento que nós temos com Ele, para entendermos o relacionamento com todos os outros, com a autoridade, com o nosso próximo, com o nosso irmão. Se nós começarmos a entender acerca de quem Deus é e quem nós somos, e o que somos chamados para fazer, nós começamos a parar e pensar, peraí, Senhor, o Senhor me chamou para um ministério de reconciliação, o que é que eu estou fazendo? Será que eu tenho reconhecido que é por graça que eu sou salvo? Devemos ter ciência da necessidade desse relacionamento devido ao nosso pecado, a nossa culpa e a nossa escravidão, nosso estado. Devemos entender a origem desse relacionamento, que é a bondade, na bondade e no amor gracioso de Deus. Devemos perceber a base do nosso relacionamento para com Ele, que é nele mesmo. Ele é a nossa base, Ele é a nossa pedra angular, nossa pedra de fundação. A misericórdia de Deus nos alcançou e foi revelada na cruz. Nós temos que entender que o meio pelo qual esse relacionamento acontece é através da justificação unilateral de Deus, aplicada através da regeneração e renovação do Espírito Santo. Temos que entender que o objetivo final de todas essas coisas é a herança nos proposta, que é a vida eterna. Temos que entender que a evidência de tudo isso vai se dar na diligente prática das boas obras, a qual todos nós somos chamados a praticar. Amém? Vamos ficar de pé.